Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu sou aqui André Patunas, este é o programa Vida Inteligente. E hoje vamos entrar direto no assunto. Eu tenho a honra de receber mais uma vez o Dr. Eurênio de Oliveira Júnior, diretor de ensino da Sociedade Brasileira de Biose, pessoa que eu já tive o prazer de entrevistar há algum tempo atrás, e que hoje está aqui para falar conosco sobre um assunto de extrema importância e que eu sempre quis falar. E a oportunidade apareceu agora com a visita dele à nossa cidade aqui em Florianópolis, falar sobre magia e sobre teurgia. Eu sempre quis saber o que era, no sentido profundo aí, ou no simples também, teurgia. Até o próprio nome, o que significa, a etimologia da palavra, e daí em diante vamos tocar aqui uma conversa. Doutor Eurênio, é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez, ainda no estúdio do Vida Inteligente, né? Claro, eu fico muito feliz de estar aqui com você. Nós temos um link pessoal bastante afinado. Eu gosto das suas perguntas, dos seus desafios, e percebo que esses desafios provêm da sua expectativa de conhecer melhor as coisas. Indubitavelmente, tocou na mosca, como a gente diz aqui, porque na verdade é que nem o programa Silvio Santos, né? Quem mais se diverte no programa dele é ele. Ele mesmo. E eu aqui, quem mais aprende aqui sou eu. Todos os convidados que vêm aqui, na verdade eu quero responder as minhas perguntas, os meus questionamentos. Eu ouço e dentro daquilo o meu ser anseia as respostas. Por isso às vezes faço perguntas que parecem tolas ao telespectador, ou que interrompe o meu entrevistado, que muita gente reclama. Puxa, você interrompeu bem no espírito da coisa. Deu uma de Jô Soares. Deu uma... Só interrompe. Mas tem que ser. Então, porque às vezes a explicação tem que ser... Tem que agradar a mim primeiro aqui, para depois poder, sei lá. Porque você é uma ponte entre o que as pessoas querem saber e o que um pretenso conhecedor possa explicar, claro, porque nós somos pretensos conhecedores. Sim. A pessoa que conhece na plenitude, ela mingua as palavras para explicar. A grande explicação não está na descritiva, está na percepção, está no alcance que possamos ter. E você está buscando o seu alcance, porque cada um de nós tem um modelo e um feitio e uma linha de alcance. Por isso que as pessoas divergem. Ao tentar aproximar as linhas, elas não conferem, porque você tem um trato evolutivo, eu tenho outro, e as outras pessoas têm seus respectivos tratos evolutivos, né? É um contexto de coisas. E é interessante, né? Porque está falando uma coisa muito importante mesmo, porque você me diz uma coisa, por exemplo, e eu busco dentro da minha mente alguma coisa que se associe com aquele entendimento que você quer me passar. Isso. E às vezes eu não tenho esse tipo de entendimento. Pronto. Então a única forma de eu ter esse entendimento é perguntando, fazer com que o que você está falando se encaixe com dentro daquilo que eu conheço para criar um novo tipo de conhecimento. Né? Um novo tipo. Você vai criar um modelo pessoal seu de conhecimento, e Deus precisa disto, porque os futuros universos vão ser vários modelos de conhecimento. Opa. Os universos são infindáveis, não? Você é um emissário do Criador, que tem o Criador dentro de você, e a sua experimentação, o seu desempenho na vida vai criar novos canais de construção de mundos. No fim, mundos. Nós não conhecemos mundos nenhum. Nós conhecemos o nosso mundinho aqui muito pequeno, mas dentro de nós conhecemos o universo todo. Me diz agora, permita-me chamar de você? Claro, me chame de comum, por favor. Você, como diretor de ensino da Sociedade Brasileira de Biose, que meu público está habituado há 11 anos, conheceu, muitas pessoas entraram para a escola de iniciação, como é que você passa esse tipo de preâmbulo que nós fizemos aqui, o prólogo da nossa conversa? Como é que você transmite esses primeiros segundos aqui para o ensino da instituição, digamos assim? Eu não entendo absolutamente nada. Estou perguntando para a pessoa que é o diretor de ensino. Claro, como é que você passa exatamente essas questões todas dentro de uma escola de iniciação? Você tem que partir de um desinteresse. Um dia, em Portugal, com a presença do nosso presidente e grão-mestre da nossa ordem, que nós temos uma ordem secreta, né? A Ordem do Santo Graal, eu disse a ele que tudo que eu dizia em público não era para levar ninguém para a sociedade. Você não tem que levar ninguém para lugar nenhum. Você tem que fazer com que a pessoa se encontre consigo mesma. Primeiro passo, né? O primeiro e passo definitivo. Porque se ela ficar, vamos dizer assim, dependente de que outros digam coisas para que ela se realize, é válido, mas não é pleno, não é factível, não é
importante. O importante é que você forneça a ela quais foram os seus passos, alguns dos seus passos, para que ela encontre os passos dela. E dizer também que os passos dela serão diferentes dos seus. Agora, o que se faz? Não se ensinam coisas, se despertam pontos para que a pessoa aprenda. Eu não posso dar uma frase pronta para que ela decore e leve para a vida. Isso todas as religiões fazem. Frases prontas. Você só fica repetindo coisa que você não entende. Tem seu grande valor social, porque a religião segura de muitos desmandos, mas não quer dizer autorrealização. Autorrealização é esta. Você dá às pessoas as revelações dos condimentos que elas têm. E elas fazem o desvelamento do que elas têm. Porque existem 3 etapas. Velar é um ponto, revelar é colocar mais um véu naquilo que está velado, e desvelar, que é o trabalho de cada um. Não é o Eurênio que vai desvelar as vidas. Aliado a alguma coisa que você me pediu para lembrar nos bastidores, que é aliado a tal da virtude. Da virtude. Se eu não tiver essa virtude, não adianta nada disso do que você está falando. O indivíduo faz da virtude uma quimera, um sonho, ele busca, ele encontra uma virtude, mas não a virtude que ele precisa ter. Porque se a virtude não sai deles, ele não encontra a verdadeira virtude. A virtude está nele, ela não existe solta no ar. Ela é uma virtude que está dentro de você. Então você tem que ser o virtuoso para estar de acordo e conforme e conviver com a virtude. Portanto, seja virtuoso, não tem que buscar nada. Então significa que se qualquer ensinamento que seja, se não reverberar em você, não vai valer absolutamente nada. Não, vale às vezes para mistificações, etc., que são muito comuns, não? Muito. O nosso país vive de mistificações. Muito, infelizmente. Porque, veja, especialmente na política, o indivíduo quer alcançar aquilo, mas ele não desenvolve as virtudes dele para alcançar aquilo. Então ele vai alcançar por outras maneiras. Ele vira um insaciável. Porque 5 mil é pouco, 50 milhões é pouco, 5 bilhões é pouco, porque ele não tem noção de que aquilo está sendo uma intoxicação da qual ele, para se livrar, vai levar muito tempo. Se é que vai se livrar, acredito que não se livra. Porque depois que você desaparece do plano físico, você carrega tudo isso que você cultivou em vida. E aquilo fica com você. É a sua consciência que está julgando, lá não tem reparo, ginga, não tem nada. Você está ali juntinho com a sua consciência. Ela está dizendo, escuta, por que você não se esmerou para que você pudesse chegar aqui? Ela te indaga. É Deus conversando com você. Sim, esse é o pior juiz, né? Pior juiz. É post-mortem, meu querido. A consciência é o pior juiz. Enquanto você não se liberar de todos esses naipes carregados que você deixou de se autoconhecer porque isso entulhou sua vida, você não vai chegar a um deslinde para você mesmo, e para que a alma se solte e encontre o espírito. É assim que tem que acontecer. Isso você faz, isso que você está me dizendo aqui no ar agora, como é que é passado vamos dizer que eu entrei hoje, para a SBE, eu me inscrevi no Peregrino, que é o primeiro passo, né? Sim. Como é que isso aqui que você acabou de me dizer é passado assim para o iniciante, assim, vamos dizer? Claro que por etapas. Essa consciência... Quando porque você às vezes, conversa desculpe, porque às vezes todo mundo que entra numa escola de iniciação, ele acha que na primeira aula ele já vai saber tudo, vão entregar de bandejinha para ele vai saber as respostas de toda a vida dele, de todos os anseios, e aí ele vai embora e se frustra porque não recebeu nada daquilo. Então, qual é a técnica, vamos dizer? Porque às vezes tem um baita de diamante bruto que podia ser lapidado, mas por questão didática desperdiçou-se isso. Então, que cuidado tem, que segurança você pode passar para o postulante, vamos dizer, para o peregrino, vamos usar a palavra, ou a terminologia eubiótica, para que eu não perca diamantes brutos? O que você faz, Eurênio? A técnica... Eurênio, eu digo como diretor de ensino. Claro. A técnica é o fluxo. Você tem que encontrar um fluxo que possa, numa sala com 30, 40 pessoas, ser um fluxo palatável a todas elas. E depois você joga um pouquinho acima daquele fluxo, um pouquinho mais, porque alguns ficam imbricados, presos, e vão pesquisar aquilo. Você tem que dar à pessoa estímulo da autopesquisa e da pesquisa externa. Isso é importantíssimo. Mas é a pessoa que vai fazer... Instigá-lo a buscar. Não é a eubiose que vai levar ninguém à salvação. A pessoa vai se salvar. Claro que a eubiose pode ser um grande instrumental. E o é. Porque eu, com a minha profissão, hoje já com bastante idade, tenho que passar o crivo em tudo. Penso que eu não prenso as ideias do professor diariamente, porque eu preciso ver se eu tenho certeza do que ele está pensando, está me ajudando. Isso é importante. Porque senão eu posso virar um fanático, né? Você só vira um papagaio de repetição, sem entender aquilo, estou repetindo, papagaio de pirata. Então vê uma coisa,
Até minha mulher convive comigo há muito tempo, às vezes fica em dúvida se eu não estou me fanatizando. Mas depois que eu explico a ela por que eu tenho aqueles fundamentos... Isso, né? É bacana. Por exemplo, eu tenho ligação estreita com os dirigentes da sociedade. Sim, natural. E eles têm dificuldades e defeitos, e os têm porque eles estão na condição humana. E eu não misturo uma coisa com outra, eu procuro descobrir o que está no íntimo deles. Então eu procuro descobrir o que está no seu íntimo de todos, porque quando eu vejo o íntimo de alguém, estou vendo o meu íntimo. É o meu ponto de julgamento, de análise, que está sendo colocado para mim mesmo. As pessoas precisam ter isenção, não é embarcar em qualquer canoa. O brasileiro embarca em muitas canoas erradas. Muitas. Então é necessário tomar os passos prontos para que você possa deslindar esse cipoal de coisas misturadas, e só pelo que está dentro de você é que você descobre isto. Então você é o grande movimento julgador, porque Deus foi homem e idade sem conta. Portanto, você é um Deus em potencial. Você vai também criar universos. Isso não é um absurdo que eu estou dizendo. Em todas as iniciações... Por isso a nossa denominação de co-criadores, né? Co-criadores, exatamente. Então eu queria falar para você, por exemplo, do místico, né? Isso. Existe uma escritora ocultista maravilhosa chamada Alice Bailey. Bailey, sim. Não é? As obras dela foram direcionadas e ela foi inspirada por um mestre chamado Djwhal Khul. E ele diz assim: todo místico de hoje foi um grande racionalista ontem, ou tenta se disfarçar através de ser um racionalista. Porque nós temos que passar pela razão. Porque aquilo não nos é explicado. O que é um místico? É um homem que vê a vida além dos 5 sentidos e fora dos 5 sentidos. Então, os 5 sentidos têm um limite humano. Ele vê além do limite humano. E ele vê sentidos que não fazem sentido para os sentidos. E ele vive todo este contexto. Este é um místico autêntico. Eu, por exemplo, quando vou a uma consulta, eu aviso ao médico que eu sou um místico, porque, especialmente se for homeopata, ele tem que me... Doutor, eu sou um místico. O que é um místico? É isso aí que eu acabei de explicar. Agora, nós não podemos ser um místico devocional. Aí é diferente, O próprio Buda adverte que você não pode assistir ou entender ou aceitar coisas que venham por um deva. Você tem que encontrar razões em você para ser aquilo. Então é o autodescobrimento, é um caminho árduo, mas extremamente compensador, que todos nós temos que fazer esse autoconhecimento, que vem lá da sua terra. Sim, vem claro. Dos grandes pensadores, Sim. Vem de Sócrates, que foi lá no oráculo de Delfos e viu o dístico, né? Conhece-te a ti mesmo, conhecerá o universo e os deuses, você sabe disso. Então veja uma coisa, autoconhecer-se é se despojar de todas as simpatias e antipatias, inclusive por si próprio. E não é fácil. Nós temos uma grande dificuldade. Eu antipatizo muita. com tanta coisa minha, eu tenho que me despojar disso. Eu simpatizo com tanta coisa minha também, tenho que me despojar, porque a minha simpatia pode ser nociva para o meu autoconhecimento. Você tem que chegar no que chamam de neutralidade. Isso, né? É uma complicação. Mas é um ponto de neutralidade, mas a gente alcança. Eu estou só há 48 anos nisso e progredi um pouquinho, meu querido. Tá bom. Já deu alguns centímetros aí. Claro. Então, veja bem, não é fundar escolas de mistérios, já não é mais o tempo. A iniciação veio ao bojo da situação humana e hoje a iniciação está publicitária. Nós podemos até fazer divulgação da iniciação. Tanto que eu estou falando de iniciação aqui livremente, né? O que é iniciar-se? É chegar-se às raízes de você mesmo, aos primórdios da criação dos mundos. Naquele outro programa, acho que eu não disse isso. Veja uma coisa, Patunas. O que dificulta a ciência a ir além do que ela foi? Ela considera que o universo tem começo, meio e fim. O universo não tem começo, nem meio, nem fim. Ele é eterno. Ou seja, ele nunca nasceu. E nunca vai desaparecer. Mas para isso precisa ter um entendimento, né, Eurênio? Esse que é o problema. Não é só o entendimento, você tem que ter o estado de espírito de aceitar isto. A aceitação é muito difícil. Muito difícil. Porque a nossa vida tem início, meio e fim. Então tudo precisa ter início, meio e fim. Não tem coisa. A nossa vida não começou agora e nem vai acabar com a morte. Ela prossegue. É a existência. Que são fascículos. Você acha que, aproveitando aqui, nós estamos tudo no assunto. Isso aqui que nós estamos falando não deixa de ser teologia, né? É teurgia. Você falou, isso aqui é magia. Exato, magia, exatamente. De magia. Isso que eu digo. Tudo. Mas como é que você acha a humanidade? Eu sempre questiono outros convidados aqui sempre, que eles falam, eles são otimistas, né? Falam o mundo é assim, assado, cada um dentro da sua linha
de pensamento. E todos são otimistas. E eu digo para eles assim que eu não vejo isso. Onde é que está esse otimismo que vocês veem, que eu não vejo, né? Que eu já fui muito otimista. Eu já fui muito sonhador, eu já fui muito espiritualista, já fui de tudo. Hoje eu não sou mais nada. Hoje eu sou um pé no chão. Você é um grande sonhador. Eu vou te desmontar agora. Porra, mas não faz isso em público. Meu querido, porque se você não tiver o sonho, você não encontra a realidade. No fundo a gente mas não tem, é o sonho criado, é o sonho da abstração. Porque existe o sonho da fantasia, isso criamos a cada instante. Mas da abstração é difícil, porque abstrair é trazer de dentro. É alguma coisa que você não viu ainda, parece um sonho, mas aquilo tem significado para você. Por isso que os grandes mistérios vêm pela simbologia, porque o símbolo é indeturpável. Se ele aparece para você de uma maneira, ele é eterno daquela maneira. Sim. Só que você vai entendê-lo à sua maneira, e quando você entender o Falou significado tudo. dele, você se autorrevelou e você está crescendo, né? Então, eu acho que o alcance da vida é este. Portanto, nós somos grandes, eu sou um grande sonhador, felizmente. Agora, eu sonho, o importante é distinguir que tipo de sonho você tem. Tá. Se é utópico, se é real. Que nível que você acha que está a sociedade hoje? Essa sociedade planetária. Alcançou muito. A sociedade humana ou a de eubiose? Humana. Ampliei o precisando muita coisa. Agora acontece o seguinte, o nível de desconfiança de que existem coisas grandiosas e importantes cresceu muito. Eu falo em público desde 1971, é bastante tempo. Bastante. Hoje eu falo muito mais fácil, porque a assimilação está muito mais fácil. Muito. Eu falo a mesma coisa que eu falava. Em 71, de 10 pessoas que eu vi, se 9,5 saíam correndo, ficava uma criancinha lá. Hoje em dia já não. Hoje em dia já mais pessoas ficam, porque elas estão desconfiadas. Entre a mente, está entrando em função a mente abstrata, do abstrair. Elas querem trazer. Você falou no livro que elas querem trazer, elas dizem, não, mas isso aqui é importante. Vou ouvir mais o que está sendo falado. Porque elas já estão cansadas também dessas coisas todas, né? Sabe elas qual é o buscam importante? um novo. Não, o importante é você falar embora e ser esquecido. Você ser esquecido. Porque eu dei instrução muitos anos na sociedade, estava comentando aqui com os meus amigos, até com a minha esposa. Quando você fala de alguma coisa notável, parece que você é o portador da coisa notável. E eu descobri que você tem que tirar o corpo, porque a coisa notável não está em você, está atrás de você, para que vejam aquilo. Isso. Quando eu cheguei na muito sociedade, bem lembrado. ouvi os primeiros instrutores, eu disse assim, esse cara está falando bonito, mas o que está atrás dele? Nós temos que ver o que está atrás, o que está movendo ele. Porque ele é uma personalidade, nós temos que ver onde está a individualidade dele. Se ela está conectada a quê? Porque a individualidade também se conecta à coisa errada, embora ela seja de natureza divina, mas ela está elevada. É o papel de Maya, ou Maya, ilusão. Isso, ilusão, pura ilusão. Porque a ilusão acontece o seguinte, ela ilude você, mas em compensação, ela te mostra o que é ela, o que é a ilusão. Ela é reveladora, ela é uma deusa, sabia? Ela revela. Ela diz, isso que você está vendo não é o que você tem que ver. Você está vendo a mim, mas você tem que ver você mesmo. Tá trazendo, presta atenção, está trazendo grandes ensinamentos aí, isso é bacana, pequenas chaves aí que... Pequenas chaves. Você perguntou quais são os primeiros passos, você fala escola, teatro e templo. Isso, o que já é foi isso? tema do nosso programa. Então, aqui. A escola você concita a sua mente ao entendimento. O primeiro passo é entendimento. Aquilo que nós entendemos para comer enrolado é difícil. Então passamos a entender. Depois você tenta colocar esse entendimento que parece diferente dos outros na sua prática de vida, que é o teatro. Mas agora entra a teurgia. Porque existe uma progressão horizontal e uma vertical. Você tem que progredir na vertical também. Porque na horizontal você põe o certo num canto, o errado no outro. E tudo que está no meio é confuso. Porque você divide em certo e errado. Mas o prumo te diz o seguinte, não existe nem certo nem errado. Não é? Você vê, Plotino, por exemplo, Plotino, que foi o neoplatônico, né, dos maiores, sim, ele diz que nós falamos pela interpretação que damos. Porque sabe por que o mundo nasce? Por que se cria? As partículas de Deus que são energéticas começam a interpretar, e cada um interpreta de uma maneira. Então vem miríades de interpretações, vira humanidade. Então é a diversidade. Quando você consegue canalizar a diversidade, você entra na unidade novamente. E aí desaparece uma série de razões. Você aí não discute mais se o espírito é maior que a matéria é maior que o espírito, que são dois naipes de uma natureza só.
São estados diferentes de uma natureza só. Então, prevalece o espírito, prevalece a matéria. Nós estamos perdendo tempo, porque a matéria, na sua função, também é tão importante quanto o espírito, porque ela tem uma origem única, né? Está sendo brilhante até agora. Tem origem única. Então, você que vai fazer a modulação, 51 para cá, 49 para lá, 50, 50, e depende. Faltou você falar do templo nessa tríade aí. Isto é a teurgia. A teurgia. Teurgos, né? O que é teurgos? O que é a teurgia? É a obra dos deuses. Você tem que entender a obra dos deuses. Quando eu estive no Partenon, me disseram, no meio tinha uma enorme estátua de Júpiter. Eu vi os deuses lá. Os deuses estão lá. Patunas leva o pessoal para viajar, leva no Partenon. Eles vão perceber que os deuses ainda estão lá. Porque é o Olimpo, é o local dos deuses. Toda a teorização que a Grécia fez da mitologia é a história da alma humana. Né? É a lenda envolvida pelo véu da fantasia, mas é a história da alma humana. Todos os personagens que aparecem são facetas da nossa alma, que temos as dificuldades de nos encontrarmos, de endereçarmos melhor para nos sentirmos bem. O que é a felicidade? A felicidade não é um estado passageiro, é um estado permanente de se sentir bem. Porque você está bem consigo próprio. Sim, aí está tudo bem. Não é verdade? E as perturbações vêm. A gente está feliz, a gente não é permanentemente feliz, nem pode ser nessa condição, porque todas as facetas que se apresentam mudam a nossa maneira de ver as coisas. Então, Plotino diz, essa interpretação é que faz com que as pessoas pensem diferente e até se digladiam. Às vezes estão dizendo a mesma coisa. Eu encontrei uma obra recentemente, por indicação de um amigo, é a simbologia que a Bíblia contém dos ensinamentos todos, deste trabalho gigantesco que tem que ser visto à luz do esoterismo, né? Qual é o título? O que é a simbologia da Bíblia interpretada pelos padrões esotéricos, eu não vou lembrar o título, mas é da Teosófica e é do Geoffrey Hodgson. Geoffrey Hodgson, tá. Geoffrey Hodgson, editora Teosófica, procura lá. Já dá para pesquisar. Bom, então veja uma coisa. O que é a Torre de Babel? O que nós estamos vivendo, meu querido. Não é a Torre de Babel ali. Nós falamos a mesma língua e não nos entendemos. Não nos entendemos. Na Torre de Babel, cada um dizia uma língua. Agora nós falamos a mesma língua e continuamos não nos entendendo. O entendimento está em outro nível, né? Então você vê uma coisa, voltando ao místico. Sempre que você vê a vida além dos sentidos comuns e fora dos sentidos comuns, você é classificadamente um místico. E é o místico que tem uma grande ligação com a magia, porque magia é obra. Vem do persa, magos, quer dizer atuação, sabedoria. Teurgia é sabedoria. Então, na teurgia, você não faz pedidos, você se entrega ao seu Deus interno, que está simbolizado por uma taça, por perfumes, por indumentária. Tudo aquilo é o reflexo de um processo que você tenta se encontrar. Falando isso aqui, indumentária... Sim. Isso tem importância real ou é simplesmente uma muleta, digamos assim? Real. Porque depende da magia que você está fazendo. Exato. Porque ela é de vários naipes. Isso, vamos diferenciar esses naipes. Patunas, quando você cozinha, você está num ato de magia, sabia? Sim. Porque você está criando, você está colocando pegando ali uma série de elementos e fazendo a alquimia daqueles elementos. Esta é a magia natural. Quando você quer direcionar uma ideia, você pode praticar um tipo de magia que é superior ou inferior. Depende da ideia que você tem, da intenção da sua ideia, da força da sua ideia, das práticas que você faz para a sua ideia. Por que o símbolo tem importância? Quando você vai a uma magia menos qualificada, vamos dizer assim, que eu não gosto de menosprezar ninguém. É isso, tá. Menos qualificada, o símbolo são coisas bem da terra. Agora, existem coisas da terra que imitam as coisas dos céus. Imitam. Tá. Quando você traz um símbolo positivo, atrai o processamento dos símbolos que estão girando no entorno da criação. Eles vêm, aí você faz uma magia superior, porque você, com aqueles símbolos positivos, você se eleva. Então, nesta elevação, a magia tem importância para você mesmo, não é nem para o oficiante da magia, é para o participante, né? Você está falando e está me aparecendo à mente aqui, por exemplo, uma cena que é muito comum do professor Henrique José de Souza, que nós estamos falando aqui, ele levantando a taça do Santo Grau. Exatamente. Que significado tem isso? Que ele está elevando ao alto o símbolo que a Terra tem que elevar também
toda a terra tem que levar, porque lá a sua redenção, lá estão todos os valores do universo sintetizados num processo de elevação. Você acabou de dizer no começo do programa que você faz parte, ou seja, a Sociedade Brasileira de Obiose também é chamada de Ordem do Santo Grau. Ordem Isso. do Santo Grau, O perfeito. que vem a ser a Ordem do Santo Grau? Essa pergunta é boa agora no ar, hein? Tem que Poxa, ser. tá bom. Tem que ser, né? Olha, Aparece, a gente apresenta. existe uma pesquisa profunda, que escapa da Bíblia, de verificar quem foi Melquisedeque. Sim. Né? Que é o grande rei de Salém, do Deus Altíssimo. O rei do mundo. O rei do mundo, porque a ele até Abrão prestou seus dízimos, e Abrão foi um grande patriarca que deu origem aos ismaelitas e aos israelitas, que são filhos de um mesmo pai, e que não se entendem porque a mãe de Ismael foi expulsa de casa porque Sara ficou com ciúmes dela. E naquele tempo era permitido, quando a mulher era infértil, que o marido tivesse até filhos com alguém que servisse a casa. Era do hábito. Então Abrão fez isto com Agar, que era o nome da escrava. Mas quando Agar ficou grávida, Sara ficou enciumada e pediu que ele expulsasse, ele expulsou. Por isso que os árabes andam pelo deserto, porque ela foi expulsa para o deserto, e ela foi ter o filho lá, Ismael. Os ismaelitas estão lá. E os israelitas, depois que Deus se condoeu, vamos dizer que Deus se condoeu, porque Abrão era um homem de alta estirpe, realmente vamos dizer assim, um Manu, né? Um homem que conduz seu povo. Então, ele permitiu que Sara se tornasse fértil. E ela teve o filho já com idade, né? Que não tinha filho com idade, nem hoje é tão difícil. Sim. E dos filhos que ela teve, que vai nascer Israel. Então Israel é uma vertente, Ismael é outra vertente, que nasceram na mesma casa, só que foram desassociados por um processo evolutivo próprio daquela situação. Por isso que a dificuldade Por que não se fala dos ismaelitas? Então, os ismaelitas fala-se pouco, mas todos os povos árabes são oriundos disso, então. Dos ismaelitas, perfeitamente. Então você vê uma coisa, dentro desse processamento, nós temos que ver a leitura do espírito que aconteceu no momento. Por isso que a Bíblia dá uma série de revelações. Então Babel é isso aqui. Puxa, a Torre de Babel, que beleza, você imagina uma torre, todo mundo despencando, uma gritaria, uma briga. A briga é agora, meu querido, porque nós não falamos a mesma língua e não nos entendemos, né? Difícil. E o Santo Grau? Vamos voltar lá. Então, estava escapando. Ele está tentando escapar, mas aqui nós pegamos aqui, ó. Então, você fala até onde puder. Claro, veja uma coisa. Melquisedeque é a fonte. A gente pede todo esse esclarecimento porque existe muita mentira, existe muita ilusão, existe muita fantasia. Então, a gente tem que aproveitar as oportunidades, não de desmistificar e desmitificar a crença de cada um, que isso é de cada um. Cada um. Respeito absoluto. Mostrar uma outra visão, uma outra versão, para que as pessoas, dentro do seu livre-arbítrio, façam o que bem entender com a informação. Mas é nosso dever passar uma outra parte também para essas pessoas. Então, até onde você puder levar, mostre esse lado. O que é o Santo Grau? Todo mundo pensa que a taça, todo mundo diz, eu vou dizer aqui, o que me ensinaram, o que eu aprendi, a taça que Jesus bebeu não sei o quê, ou então o sangue que recolheram de Jesus da cruz. Então, mas o que vale isto? E dentro disso tem um simbolismo que eu sei também, mas que eu não sei o que significa. Né? O culto a Melquisedeque, que é a chamada oitava igreja, porque é a origem de todas as igrejas, todas são derivadas de interpretações sobre a igreja de Melquisedeque, que é a igreja pura, a igreja original, digamos assim. Da elevação da alma ao espírito. Psique e Eros têm que se unir num colóquio amoroso absolutamente fechado. Muito bem, esta igreja de Melquisedeque tem como símbolo uma taça, que é a taça do grau, onde foram colhidos sangues de vários sacrificados por uma contingência, não é o recolhimento do sangue que faz sacrificados foram quaisquer pessoas ou só avataras, bodhisattvas, agnisvatas e essas coisas? São os principais, claro. São colhidos o sangue desses seres. Não é? Porque quaisquer pessoas que tentem implantar o direcionamento do autoconhecimento passa por um sacrifício, porque tenta trazer o conhecimento superior a quem ainda não está entendendo. Fazer um sacro ofício, sagrado ofício. Então eu estava comentando de manhã no nosso café com meus amigos, minha esposa,
a questão de você sacralizar o profano ou profanar o sagrado. São dois erros grandes. Mas talvez sacralizar o profano é o pior. Porque você coloca no trono aquilo que não tem trono, aquilo sim. que é destronado. Né? Então você vê uma coisa, não podemos fazer isso. Mas a igreja de Melquisedeque, saindo todos os surtos religiosos, quando você chega a esta igreja, você tem o fundamento do significado da taça, que é o seu próprio coração. É no seu coração que você faz a grande alquimia da transformação. É no seu coração. Nós temos que acabar com essa história de ficarmos avessos a quem não gosta da gente. Por exemplo, muita gente não gosta de mim, de você, não gosta. Claro. Simplesmente. Claro. E nós temos que, sabe que fazer o quê? Gostar deles. Porque isso não é religioso. Quando você gosta dele, você passa a gostar também das suas dificuldades e se mostrar positivo para ele. Você tem que gostar das suas dificuldades, você tem que amar suas dificuldades. Você tem que conviver com Maia e Mara, sabia? Mas saber que elas são Maia e Mara. O importante é saber o que é o que dentro da sua vida. É difícil, esse é um processo difícil, essa questão. Claro. Você gostar de quem não gosta de você seria o ideal, mas é uma coisa que você não vai nem demonstrar, mas dentro de você não pode ficar numa oposição ferrenha e definitiva. Você tem que ver as razões que a pessoa tem, porque ela também tem razões de não gostar de você. Mas esse termo que nós estamos usando hoje, que é a magia, tinha que ter, ou então qual é a magia? Aproveita e fala aqui, ensina essa magia. Como é que eu posso fazer essa alquimia? Você não gosta de mim, eu sei que você não gosta de mim. E eu tenho que gostar de você. Eu quero gostar de você que não gosta de mim, mas eu não consigo gostar de você que não gosta de mim. Então qual é o caminho? Mas veja bem, como nada é absoluto... E não existe mágica de você me dar um comprimidinho e eu me transformar? Não existe. Mesmo quem não gosta de você tem as suas qualidades. Passe a gostar das qualidades dele. E esqueça as dificuldades dele. Agora, de vez em quando, ele te ataca. Você tem que rejeitar também, porque você não pode ser passivo em tudo, não é verdade? Então você veja uma coisa. A diferença entre as pessoas que não ingressam para o caminho de conhecer profundamente a eubiose e as pessoas que ingressam para o caminho de conhecer profundamente a eubiose está revelado nesta obra. Esse livro, fala o nome? As Origens do Ritual na Igreja e na Maçonaria. Isso, esse é um livro sensacional da Blavatsky, né? Helena Petrovna Hahn Blavatsky. Muito bem, ela aqui diz coisas extraordinárias. Uma diferença, sem menosprezo e nem enaltecimento. Sim. A missa é para os profanos. Sabe o que é profano? Aquele que está fora do templo. E messes é para os iniciados, ela escreve aqui. Porque na missa você vai buscar uma benesse da sua religião e sai e vai levar a vida, às vezes, completamente divorciado daquelas benesses que você foi buscar. Você pensa que a bênção vem de fora. Isso. E para os iniciados a bênção vem de dentro. Ou Olha seja, que importante isso. Vem de dentro. Então, os iniciados têm messes. Messes é plantio, é colheita, meu Daí querido. vem os pés messes em semine. Em semine, perfeitamente. A esperança da colheita reside na semente. Na semente. Então, messes é colheita. Você sabe que para e passo com a sua ação vem uma reação no sentido aparentemente oposto, mas que pode ser uma soma à sua ação. Não é? Aparentemente oposto. É nesses pontos que você cresce. Então, messes é para os iniciados, porque já estão dentro do templo. Bem lembrado isso aqui, isso que é importante, né? Messes e missa. Isso. São palavrinhas porque que... eu não quero menosprezar a missa, mas a missa te dá uma você fórmula... Dar esse esclarecimento. Tem a sua ação, meu querido. Claro. Você dá uma fórmula, muita gente segue a fórmula e não se perde. Mas ainda não é o que você pode alcançar, porque menospreza o seu valor. Você tem que encontrar o seu valor. Você tem que ser um pouquinho enjoado e considerar que você tem valor. Enjoado, sou enjoado, eu tenho valor. Aí o seu valor começa a fermentar, porque você vai alimentando o seu valor com os valores, com os canais das virtudes. Então a virtude nasce dentro de você, por isso que você encontra ela fora, senão ela não existe. Compreende? Então na teurgia, que é a obra dos deuses, a magia dos deuses, porque os milagres não existem, né? Os milagres são coisas que nós desconhecemos, os canais pelos quais eles se apresentam. Não é? Acredito nisso também. Olha, eu aprendi com um professor que foi meu grande mestre de filosofia, chamado Gofredo da Silva Telles Júnior, na Faculdade de Direito. Ele dizia: o caos não existe. O caos é uma ordem que é considerada uma desordem porque você não entende aquela ordem. A natureza coloca tantas ordens que você chama de caos que não são caos. Isso. Então é uma ordem que você desconhece ou que não te interessa.
Por que você diz que é um caos na política? Porque às vezes é uma ordem que você não gosta. Exato. Exatamente. Então veja, o caos não existe, essa história de fantasma, etc., são criações humanas. Você tem que, na teurgia, alcançar uma magia dos deuses, porque Deus está dentro de você. Qual é o ritual da teurgia? Existe um ritual da teurgia? Claro. É um ritual sempre de elevação, não de pedidos. Teurgia não é feita para pedidos. Como? É para você se teurgia elevar. Tem templo? Tem, claro, a eubiose tem os templos, você sabe os A eubiose é uma sociedade teúrgica, podemos chamar isso? É uma sociedade completamente teúrgica, porque a magia branca é a magia dos deuses, né? Por que existe a magia natural e existe a magia branca? Porque existe uma magia que não é branca. Ela é pardacenta, às vezes cinza, é usada para outras coisas, né? Para outras coisas são interesses menores. Sempre que você coloca o seu valor humano em interesses menores, você corre o risco de praticar uma magia negativa ou invertida. Sim. Porque você diz, eu gostaria muito de ganhar tal dinheiro e vou fazer os meus pedidos, etc. E você tem o mérito para ganhar esse dinheiro, então vá lá lutar, se mostre, se modifique, faça a sua atuação, estude, se empenhe. Esse é o valor humano. Porque eu descobri uma coisa, viu, Patunas? E é recente essa minha descoberta. Todo o segredo do crescimento está em você manter a sua dignidade. Você tem que ver que você é um ser humano, você tem que ser digno. Tudo que menospreza a sua dignidade de ser humano é negativo para você, te coloca para baixo. Coloca, claro. Então, um mau governo coloca muitos valores para baixo e esses valores têm dificuldade para se recuperar. Porque especialmente quando você recebe essas invalidações do seu valor, quando você é muito novo, você fica com marcas, cicatrizes, e elas são difíceis de você romper. Cristalizações. Isso. E é difícil. Então eu escrevi outro dia um artigo, eu vou te mandar depois, eu tenho 70 e tantos artigos que eu estou editando. Você terá um exemplar. Opa. O meu carinho para você. Prometeu em público aí. O meu carinho para você. Então lá eu digo assim, marcas de infância, entre aspas, vencedores ou vencidos, porque as marcas ficam, meu querido. Ficam, sim. E a própria infância não é só da criança, é a sua infância em tentar entender a vida. Às vezes você já está adulto, mas você ainda é infantil nesse entendimento. E as marcas que vão ali te marcam, te arrasam. E qualquer coisa que não aparece, ela chama tudo aquilo para o presente, né? Então na dignidade existe a autoestima. Se você não tiver autoestima, a sua dignidade está alterada. E se ela estiver alterada por falsidades, etc., você não se encontra. Então a magia está muito ligada a quem se encontra. Você procura uma magia teúrgica porque você está no caminho de se encontrar. Então você se entrega, não é aos deuses, você se entrega a si, ao seu valor interno. Esta é a grande magia, é o valor que está no seu coração. Porque os grandes místicos do Oriente, eles têm a visão aberta. Quando eles veem um ponto luminoso no coração do discípulo de quem está tentando crescer, eles consideram aquilo extremamente positivo. Porque Deus se manifesta no coração humano, para alguns que têm a visão. Então nós temos que ter esta trilha. Você tem que acertar a sua trilha, não esperar milagres. Os milagres são interpretações falsas, não é? Porque é inusitado, aconteceu um milagre. Mas o milagre eu acho que a tua potencialização de fé, de uma série de coisas que faz com que aconteça. Exatamente. E às vezes são canais que você não descobriu que eles existem em vocês. Não sabe. Porque veja, eu faço num dos meus escritos o seguinte, e qual dimensão você está vivendo agora? Você sabe, você tem certeza da dimensão que você está vivendo agora? Todo mundo diz que eu estou na terceira dimensão. Então, não, você está na terceira, eu não sei lá se eu estou na terceira, veja, se é segunda, primeira. A sua percepção, o seu anseio está na terceira? Possivelmente não está. As dimensões todas, elas se interpõem, elas se intercalam. Às vezes você está vivendo outra dimensão e não percebe. O próximo tema do Vida Inteligente é exatamente isso, sobre multidimensionalidade. Isto. Então você vê uma coisa, nós com a abertura dos nossos canais de percepção, em função deste autoencontro e desta autorrealização, vivemos mais de uma dimensão ao mesmo tempo. Acredito nisso. Então, o que é a paranormalidade? Às vezes é uma dimensão meramente anímica, mas às vezes está tangenciando pontos da espiritualidade. E isso você não consegue explicar, porque na espiritualidade ela não é descritível. Ninguém consegue explicar a espiritualidade que alcança, porque você vive um estado. Aquilo é ser, não é ter, e nem expor, é ser. Então o ser é individual. E a teurgia visa levar a pessoa... Teurgia e simbologia, Eurênio.
nós estávamos falando, a taça, além do significado Sim. dela, a forma da taça deve ter outro significado, Sim, não tem problema, tem também, não vamos falar sobre isso. Mas amuleto, tem algum valor, tem algum significado? Tem a sua força. Tem a sua força. Porque o amuleto carrega uma energia com a qual você se conecta para fazer algum pedido. Então é a sua força, não é a do amuleto, é a sua força coligada àquele símbolo. Olha que interessante, não é o amuleto, é a força. Coligado àquele símbolo, o desejo. te dá o potencial suficiente para superar certas coisas. Você atribui, é o fetiche, você atribui a um objeto. Não, a força está em você. O objeto foi um símbolo que te auxiliou naquela força, te deu amparo naquela Mas ele força. tem valor, ele tem. Porque você estava falando dos símbolos invertidos, símbolo assim, assado, então... Depende do potencial que você coloca nele. Alguma coisa tem. Tem. A estrela de 6 pontas, a estrela de 5 pontas. O pentágono. E às vezes o amuleto serve até para estragar coisas, porque ele carrega às vezes a feitiçaria, né? Carrega também então, isso? Você joga o amuleto na casa de uma pessoa, a parte negativa dela prepondera sobre a parte positiva, ela se liga àquilo e se estrepa na vida. Porque tudo é uma autocondução. Não podemos ter medo das coisas. Tá, mas vamos dizer então, vamos deixar bem claro isso aqui. Desculpa, estrepa. Eu jogo... eu tenho uma intenção, a minha intenção... Prepara um amuleto. Perfeito, com a minha intenção... Não tenho nada de mago, nem de magia, nem nada. Só está a minha intenção lá. Entrego na casa de uma pessoa, aquilo vai prejudicá-la, porque a minha intenção está lá. Há uma confluência de fatores. Ela tem uma linha kármica, ela tem as fraquezas e ela tem as negatividades. Tá. Se tudo isso confluir para o amuleto age sobre ela. Isso acontece. Então, e como se fazer Temos isso? que defender nossas casas, viu, meu querido? Isso, sim, claro. Eurênio, outras a gente tem visto ao longo dos tempos, né, principalmente nos desenhos que trazem uma simbologia muito grande, né? Nossa! A proferição de muitas palavras mágicas, isso existe também? Existe, claro. Existe. Porque a palavra mágica também ganha uma dimensão no astral. E ela coliga um tipo de energia que você... invocando e tendo condições de invocá-la, ela age naquela circunstância. E abracadabra, todas as aí são palavras mágicas. Isso é muito conhecido. Claro. O que é isso? Você falou, apareceu, vai ter que falar abracadabra. Agora. O que é isso? Você tem uma palavra anagramática que abre portas do astral. Do astral? Do astral. Se você tiver uma condição de magia sua, essas palavras podem abrir portas do astral. Você vê coisas que os outros não veem. Não brinca? Ah, claro que vê. Mas não basta qualquer um pegar essa palavra? Não é qualquer um. Você precisa ter pendor para aquilo e você tem que fazer essa coligação com o astral. Você ter abertura para o astral. Você tem que ter claro, todo o embasamento. O embasamento. É a sensibilidade de cada um, né? A sensibilidade de cada um. Por isso que a interpretação do astral são faixas que entram de acordo com a sintonia do mago. O mago entra em faixas. Às vezes ele te diz uma coisa profundamente honesta, mas aquilo não vai acontecer com você, porque ele está numa faixa que você superou aquela faixa e você não vai estar na influência daquela faixa. Então, vamos dizer assim, o sortilégio de você fugir de coisas negativas é você ser positivo. As pessoas têm que melhorar, a pessoa tem que melhorar. Então funciona, você pode jogar o que você quiser para cima de mim, que se eu for positivo, eu vou ter uma imunidade, como é que é isso? Veja, se você for um positivo superior, porque nós somos positivos por um trabalho fértil que fazemos, mas nós temos perifericamente as nossas fraquezas. Claro. E se você cai naquela fraqueza, aquele fator age sobre você negativamente. Então veja, o aprimoramento na vida é tudo, porque a eubiose é a ciência do aprimoramento da vida em todos os seus ângulos. Você acha, isso é que você tem falado, e nós estamos falando todo esse tempo aqui agora, você acha que, a pergunta é difícil, se não quiser não responde. Ela se apresenta, eu vou fazer o quê? Você acha que o legado do professor Henrique José de Souza, que eu tive conhecimento, que eu estou tendo conhecimento há 11 anos, né, até onde eu posso, pelo menos, sim, você acha que valeu a pena já ele ter vindo aqui, ter nascido como qualquer um de nós, né? Todo mundo já passou aqui, deixou o legado dele, as cartas de revelação, que é o principal, objeto de estudo da escola de iniciação. Você acha que já
ele fez a semente, vamos dizer. A plantação que ele fez, você acha que já valeu a pena, digamos assim, independente do tamanho que a Sociedade Brasileira de Obiose venha ou possa ter? Que nós falamos no início do programa, que você falou que não tem relevância nenhuma ter 20 pessoas ou ter 20 milhões de pessoas como... Não tem. Isso. Eu prefiro ter 20 pessoas na sociedade e 20 milhões fora do que o inverso. 20 milhões dentro da sociedade e 20 pessoas fora. E o que seria... Portanto, é o progresso das Vamos repetir milhões. Então, 20 milhões fora. Sim. Desde que essas 20 milhões sejam como? Isto. Se a alma não for pequena, Fernando Pessoa, sempre vale a pena. Você perguntou se vale a pena o que o professor deixou? Não, se vale a pena, não. Isso é indubitável. Que o trabalho que ele fez é suficiente para um ciclo enorme. Que nós estamos ingressando nele agora. Independentemente, então, de se criarem departamentos no mundo inteiro, dessas coisas. Aliás, hoje estou perguntando para o diretor de ensino. Claro. Eu tenho que perguntar isso para você. A oportunidade. Porque veja bem, os fatos demonstram que não é assim que a coisa funciona. A sociedade tenta se organizar desde que foi fundada em 1924. Sim. E ela tem um pífio resultado de quantidade de pessoas, porque é o reino da qualidade, não é da quantidade, é o reino da qualidade. Se o espectador que está nos ouvindo fomentar as qualidades que ele tem, ele é um eubiota em potencial e em ato, porque não existe eubiota em potencial teórico, você tem que pôr na vida o seu conhecimento da eubiose, né? Então veja bem, mas a eubiose é um conhecimento completo, perfeito, mas não acabado, acaba em cada um. Olha só, isso é cada importante, um que dá o acabamento. Não adianta você entender uma doutrina então, quer dizer, totalmente formatada e maravilhosa, se você não colocar na vida, não existe o resultado dessa doutrina. Então a série interna é série interna mesmo, interna, né? Por isso a gente chama de interna, parece interna. Não, indivíduo. Parece que é lá só lá não, é aqui dentro mesmo. Os mundos internos estão aqui isso também. Aí. E eles existem tanto como em você. Então você vai nesse peregrino... Sim, Manu Astarô, você vai achar o caminho para você entrar na sua série interna. Claro. Então aí você tem... Não são propriamente ensinamentos, são despertares. Despertares, claro, o caminho. Claro que tem coisas que você não conhece. A sociedade ensina você, porque tem coisas que você não conhece, mas não é que ensina para que você se torne algo diferente dos outros. Ele vai lembrar alguma coisa que está dentro de você, uma sementinha que realize. Claro, então, veja bem, a sociedade não pode ter finalidade estatística, ela tem finalidade de importante divulgação. Isso. Não pode ter divulgação. Quer dizer, eu falo muita coisa por mim também. Claro. Porque eu ocupo uma diretoria há muito tempo, fui diretor jurídico e agora sou diretor de ensino. Então, eu tenho que levar ao meu presidente também a minha ocupação de que isto seja uma divulgação e não uma centralização, porque nós não somos uma igreja, nós somos a maior igreja que existe, mas essa igreja está no mundo, que é a igreja de Melquisedeque, não precisa de... Nós temos os nossos 3 templos, você sabe que são ligados às virtudes também. Sim, né? sim. Nós temos um templo central, que é em São Lourenço, isso. Um templo ligado à Mãe Divina, que é o de Itaparica, onde você recebeu o seu galardão. Foi. E um templo do Roncador, que é o futuro. Onde vamos chegar. É um templo, até por enquanto, é um templo meio não definido, porque é o futuro. O futuro depende do nosso presente e do nosso passado. Ele também não existe, o futuro. Não existe, só existe o presente, que está calcado no passado. O futuro é o que você vai projetar. E ele não pode ser uma fantasia, ele tem que ser uma abstração, porque ele já existe em outros planos, mas ainda não existe para você na sua vida. Assim? Puxa, se não é. Então me fala mais um pouquinho sobre a questão. Estão abordando bem a magia e a teurgia. Sim. O que a gente pode. Eu tenho que, para conhecer magia e teurgia, qual seria o meu primeiro passo, vamos dizer? Eu tenho interesse, eu quero desenvolver essas habilidades, o que eu devo fazer? Você se tornar um taumaturgo. Taumaturgo é o produtor de coisas diferentes, é um paranormal. Então, você tem que limpar o seu coração, porque senão a sua magia não vai ser de acordo com a teurgia. Como se limpa um coração? Transformando esse coração. Sem ser através do cirurgião, né? Claro, que nós já estamos escapando dele, isso aí, né? Exatamente. Com as nossas dificuldades. Sem precisar do cirurgião. Então, você vê uma coisa. Só pode ser pelo seu comportamento, pelo seu conhecimento, pelas suas ideias e por aquilo que você idealiza. Você muda o painel do seu coração.
Você vai tirando as mágoas, as dificuldades e vai transferindo, vai transformando isso em virtudes. É a história. A nossa iniciação no grau Yama é voltada para a transformação do coração. Já é uma informação boa. Voltada para a transformação do coração. Então, quer dizer, existem mecanismos, existem sim, técnicas inclusive. Técnicas, claro. Isso, todo mundo quer saber como. Claro, né? porque a primeira atitude do físico é o hábito da repetição. Você tem que repetir coisas para o seu físico. Ele não vai entender se não existir repetição. Não, claro. Você diz, isto é virtuoso, 30 vezes. Tanto que esses cursos de controle mental, eles são positivos, são bacanas. Eu fiz o Silva Mind há muito tempo Control, né? Control. Então, veja bem, você repete para você mesmo a positividade de uma transformação. Aquilo entra pelo seu inconsciente e vai colaborar para que a sua ação seja de transformação. Então é transformar o coração. Todo o painel de dificuldades está, pelas revelações orientais, no chakra do coração. Então nós temos estudos das dificuldades e do que o Oriente diz, e temos práticas de yoga em que você, falando determinados bijans de palavras, você ajuda a transformação do seu coração. É um hábito também. Não é magia, isso é magia pura, meu querido. Isso tudo é ensinado também. Também, claro. Claro que é ensinado. E nós aprendemos tanta coisa, viu? Eu quero te perguntar, apareceu aqui, eu quero te perguntar. Os salmos. Os salmos são teurgia ou não? Ou foram teurgia? Eles podem ser utilizados como teurgia. Ainda hoje? Sem você estar dentro de um templo, ainda hoje. Ainda hoje. Porque a montagem das palavras de um salmo foram estruturadas de tal forma que você transforma para o efeito físico aquilo que é a sua intenção de que o salmo se cumpra. Então, mas como é que eu... Você tem muito poder, Grego, eu tenho também, todas as pessoas têm muito poder. Como é que eu adquiro o conhecimento, vamos dizer, como é que eu adquiro a capacidade de interpretar o que está escrito num salmo? Porque geralmente o salmo é um louvor ao Senhor. Louvor. Né? Mas o revelador apontou isto. Nós temos um livro que é só interno, sim, em que dá todos os efeitos dos salmos para situações que se armam na vida. Então você evoca... Inclusive alguns salmos novos, né? tem. Agora foi você que revelou, não fui eu. Agora a responsabilidade é sua. Então bem. Tem os novos. Então, aquele contexto de palavras atrai um processamento que, desde que você tenha mérito e você se persigne perante aquilo, vai ter um efeito orgânico no processamento das coisas. E se você tiver mérito, claro, você não vai porque tem muita gente assim, por exemplo, é um salmo famoso, 90 e alguma coisa, não tem? O Senhor é o meu pastor, nada me falta. É o 17. 17, é isso? Não, aí que tá. Já me disseram, o Jorge, um colega que vem aqui também, ele fala que o professor tem uma frase que eu não sei repetir, que eu não consigo decorar, que tudo aquilo que você profere, sem você saber o que você está falando, não tem valor nenhum. Quase valor nenhum. Você pode falar o que você pode quiser. Ter um valor até negativo, mas positivo não tem. Então, a minha pergunta é essa. Eu vou entoar um salmo, mesmo que seja o 17, sim. Se eu não entender o que eu estou... Basta eu repetir aquilo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Já tem um efeito. Já tem um efeito? Já tem, porque você está evocando uma montagem que existe no astral. Já tem um efeito. Agora você coloca a sua intenção nisto. Se eu colocar, eu vou potencializar o meu salmo, ali, a leitura do salmo. Agora, você pode adquirir um karma. Olha, é o perigo aí. Ó. Se a sua intenção não for uma intenção positiva, de crescimento, de evolução, você tem que evoluir. Todos que estão perto de você têm que evoluir também, que é transformar a vida em energia, em vida consciência, começar a ter consciência do que é a vida. Porque é um jogo de palavras, né? Transformar a vida em energia em consciência, a consciência do que é a vida. Compreende? Sim. Nós temos que sair deste campeonato, deste turno, que nós estamos metidos no turno, né? Temos que sair muito melhor do que entramos, né? Mas tem gente que não sai. Porque crescer é fazer mais do que se fez. Crescer é isto. Sempre fazer mais. Você fez 500, você quer fazer agora 1.000, 1.500, 2.000. Fazer mais de realizações. Bonito. E questão, vamos terminar Salmos então. Hoje então, tirando o aspecto religioso, porque o Salmo hoje só religioso, só eu repito, lá ali dentro tem teurgia dentro dos Salmos, teurgia pura. E nós podemos considerar que tudo aquilo que está indicado para que serve cada salmo como verdadeiro? Sim, se existir o embasamento mais completo do que está ali.
E nós temos esse embasamento dentro da eubiose. Quem ingressar para as fileiras da eubiose vai também conhecer os salmos na sua aplicação objetiva. Opa, então faz parte do nosso currículo de crescimento também conhecer melhor os salmos. Como nada aparece por acaso, está aí. Então. São coisas importantíssimas, são coisas que a gente tem na mão desde que a gente nasceu, são instrumentos, são peças do grande quebra-cabeças que a gente não sabe onde colocar. Você sabe, Grego, por que a igreja se sustenta por 2000 anos? Também graças aos salmos que são rezados em todas as missas. É mesmo? Ah, sem dúvida. O salmo tem um poder fantástico. E esta reza dos salmos, aquilo que você me perguntou, tem efeito mesmo que eu não tenha consciência, desde que você profira as palavras certas, tem efeito. Porque você evocou que está no astral potencializado. E o astral está lá à sua disposição, né? À sua disposição, você pode chamá-lo, né? Exatamente. O que você quiser. Você chama o astral. E por isso que é muito perigoso a gente pensar e vamos voltar para o início da conversa, estamos quase no fim da conversa, mas vamos voltar para o início. Pois não. Foi exatamente que você fez a diferenciação no início da conversa entre as religiões e vamos falar SBE. Não foi bem assim. Sim. Mas princípios, né? Uma te cativa, uma te promete alguma coisa, uma salvação, tudo isso aqui. Alguém vai vir aqui te salvar. E as escolas de iniciação geralmente fazem o contrário. Né? Você está aqui... que ou você se salva ou não tem salvação. Exatamente. É mais ou menos isso. Exatamente. Então, aliás, mais ou menos é exatamente isso. Ou você salva ou não tem salvação. Então, nós vamos como a gente está no mundo material, no mundo concreto, mente concreta, né? Não está habituado ainda com a mente abstrata, e quando a gente vê religiões com 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, assim tudo, você acha que o pequeno número de pessoas, ou melhor, vamos formular a pergunta de outro jeito, já me disseram que uma pessoa pode transformar uma cidade, um país, você acredita nisso? Piamente. Piamente? Porque acontece o seguinte, a modificação de uma circunstância está na razão direta do potencial de quem se empenha para mudar aquilo. Só que um mestre não faz isso, porque todos têm que se empenhar para mudar aquilo. O mestre não substitui a vontade das pessoas. Ele incrementa a vontade das pessoas para que você um dia se torne mestre também. Eu só acredito nesse mestre. E um dia eu li que JHS, professor Henrique, fundou nosso momento, disse assim, eu trabalho para que todos sejam iguais a mim. Ali eu parei. Eu falei, agora eu cheguei onde eu tinha que chegar. Porque se ele não dissesse isso, eu poderia desconfiar dele. Eu não conheço. Não é? Então, veja bem, este potencial que é colocado de chegada depende muito do valor de quem faz. Então, este potencial pode se diluir ou pode agir sobre um grande campo de força, dependendo de quem aparece lá, do potencial de quem aparece. Né? Portanto, a gente não pode ter ilusões. Nós somos muito sonhadores, todos nós. Felizmente, eu disse que é importante você sonhar. Porque você pensa que Maia não existe no plano astral? Claro que existe no plano astral. Por exemplo, que mais existe, né? Você veja o que acontece. Os mestres de sabedoria, que eu leio muito as cartas, que são editadas, né? E até estavam antes no Museu de Londres, porque no tempo de Blavatsky, eles escreviam mensagens e compilaram todas essas cartas. Então, por exemplo, o Devakan, existe uma palavra que significa Devakan. Devakan é uma palavra sânscrita que vai dizer que você vai ver uma espécie de céu depois que você desaparece. Você vive o céu. Sabia que você vai encontrar seus pais, seus queridos, só que tudo isso ainda é maia. Não é a sua essência. Isso ainda é reação emocional que você tem. Quer dizer, eu vou encontrar, mas é por causa da reação emocional. Reação emocional. Então, também o mundo da ilusão continua do lado de lá. Claro, as imagens todas voltam e você convive com aquele processo, mas isso não quer dizer que você evoluiu. Evolução é outra coisa, é justamente conhecer os demais universos que existem aí por sintonia e participação. Não é só sintonia. Tinha pergunta que apareceu, mas ela se mandou, não era para fazer. É interessante isso. Eu estou tentando achar ela aqui dentro, mas não aparece. E eu estou disfarçando aqui, porque você está perguntando muita coisa. Eu sei. Mas o que eu queria te perguntar, para a gente finalizar aqui, o que a gente pode esperar aqui em termos de mudança, isso que todo mundo fala, são palavras bonitas, né, que a gente vive repetindo aqui, falando. Me criticam muito porque eu sou bocudo,
que eu falo que fraterno abraço, mas a gente fala esse fraterno abraço é da boca para fora, que é fraterno abraço coisa nenhuma, é um modismo. É um modismo. É um modismo, né? Feliz sempre eu falo com conhecimento hoje, porque eu quero felicidade para sempre, eu não estou limitando. Claro. Mas a gente fica proferindo coisas que não são verdadeiras. Como fazer com que isso realmente contagie as pessoas de uma forma... o que eu estou perguntando é difícil de responder. Eu quero descobrir um mecanismo, assim, uma coisa que pudesse despertar essa semente que todos nós somos portadores, né? Porque todos somos iguais. Todos somos Ninguém iguais. vai colocar. Não. Seria injusto dizer que você não presta, o outro não presta, só porque. Nada, todos têm a sementinha lá dentro. Possibilidade, tem. Qual seria, finalizando, vai lá. Pois não. Eu estou exigindo muito de você, porque a pergunta não é fácil. Qual seria o líquido, o mecanismo, seja lá o que for, para fazer com que essa sementinha que todo mundo tem germine para a verdadeira função dela? Muito bem. Eu tenho uma frase que vai sair no meu livro de frases. Ótimo. Viver certo é a maior religião que podemos praticar. Agora, o que é viver certo? É pensar certo, emocionar-se certo e colocar na prática certo. Se você não conhece o certo, você não faz isto. O que é o certo? Então, o certo é você estar na corrente evolutiva, plenamente consciente de que você é um partícipe daquele concerto total da humanidade. É criar construções positivas. Então, pensar, emocionar-se e viver certo é a maior religião que podemos praticar. Por quê? Porque religa você ao plano divino. Religião é religar. Sim. Você está no plano humano. Mas cadê o espelho para eu me religar? Qual é o espelho? Mas aí é que está. O espelho é você encontrar orientações certas e constatá-las dentro de você que elas são certas e passar a vivê-las. Transformá-las e vivê-las. Como discernir? Para eu encontrar o certo, eu posso achar que aquilo é certo. E o discernimento? O discernimento vem da sua centelha espiritual que esclarece se sua alma está agindo certo ou não. Porque isso que o Eurênio está falando... Só você com você. Isso é uma coisa que eu não sei explicar, sempre já falei muitas vezes aqui ao vivo mesmo. Já quis desistir muitas vezes de muitas coisas que eu fiz. Por que eu estou aqui? Eu não estou curtindo a vida por aí. Entendi. E não tem jeito. Essa coisa, danada dessa coisa. É para você. Então acho que é isso aí que ele está querendo dizer, que a gente tem a mania de querer dar definição para tudo. Não. E às vezes a gente não pode verbalizar o inverbalizável, né? É claro. Assim. O grande conhecimento não está na definição. Então é por isso que eu fiz fiz isso que eu falei, porque realmente existe alguma coisa que eu não sei o que é, não sei sinceramente, que move o ser humano. E que com a qual você tem que se conectar, o espectador tem que se conectar. Esse discernimento vem através dessa coisa que eu não consigo definir, que o Eurênio também disse. E muito cuidado com as gurutites, né? Sabe o que é gurutite? Tá um ataque de guru aí, todo mundo se diz guru, né? Isso tem muito. Porque, veja bem, o verdadeiro guru não diz que ele é guru. Não. Ele só se revela a poucos. Aliás, revela não. Ele mostra o conhecimento dele, todos revelam-no, dizem que ele é o guru. É verdade. Né? É verdade. Não é ele que diz, são os outros que dizem. Olha, eu acho que nós hoje, como é que se diz, plantamos a sementinha, ou então nós jogamos uma aguinha na sementinha, né? É muita pretensão nossa querer... nós não somos despertadores de ninguém, né? Mas eu acho que... eu fico feliz, todas as pessoas que eu entrevisto, porque todo mundo deixa a sua coisinha boa aqui. Mas você oportuniza, né? É claro. Eu acho que você não é um facilitador. Eu não quero nem ser Iocanã, porque o Iocanã perde a cabeça, né? Cuidado, hein? Cuidado que você já pode estar sendo. Perdi a cabeça, né? Mas perde a cabeça no bom sentido. Porque sabe o que é perder a cabeça? O corte é feito aqui, então o segundo trono da pessoa está aqui, ele se revela o segundo trono. Tem isso, Agora, eu queria ler uma pequena mensagem que quantas está no você quiser, que eu vou dar ao espectador. Vamos lá. Lá diz o seguinte: existe uma luz que brilha além de todas as coisas da Terra, além de todos nós, além do espaço, além daquilo que é mais elevado e além do céu mais sublime. Essa é a luz que brilha em nossos corações. Olha só. Pronto. Upanishad. Upanishad, tá aí. Pronto. Então nós temos, como é que se diz? Os bijans, né? Que é um linguajar. Isso, os bijans, que são as tônicas, né? Exatamente. Então tá aí, tá para todos nós aqui. Eurênio, muito obrigado. Eu acho que você faz bem
o logotipo, no slogan de, não sei se é do Rotary ou do Lions. Quem não vive para servir, não serve para viver. Não serve para viver. Não, eu queria dizer o seguinte, assim como um cristão não vai a Roma sem ver o Papa, eu não venho a Floripa sem falar com você. Opa, tá aí. Você sabe disso. Não, foi muito bom. Você sempre será bem-vindo, porque a gente por aqui, a gente tem esse instrumento, não sei até quando, o Vida Inteligente, mas é exatamente levar essa informação, levar coisa boa, compartilhar, fazer com que essa fraternidade cresça, mas sempre lembrando o que nós falamos hoje e o que a gente vai aprendendo, e na repetição a gente acaba se convencendo muitas vezes, né? Porque, isso é repetição. Que é exatamente que qualquer transformação começa por si próprio. Antes de eu querer mudar o mundo, eu tenho que me transformar. E é isso que a gente faz durante 11 anos, pretendemos fazer até onde der. Então, mais uma vez, meu muito obrigado, e deixo para você as suas considerações finais. Confie em você mesmo, seja você, mas não é esse você que está lançado na corrente do mundo, mas o você real, porque é dentro de você que está o você, aquilo que você realmente é. Pense um pouco nisto. É isso aí. Obrigado, um fraterno abraço e um feliz sempre. Obrigado. Até.